Bom dia, deputado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, obrigada por aceitar o convite da Fórum. Vou passar a palavra para o meu colega Henrique, que é o homem do furo, que ontem, inclusive, não sei se o senhor chegou a ler, tem uma repercussão da negativa do general Heleno de comparecer hoje, né, à CPI dos atos antidemocráticos, né, Henrique? Para a gente fazer um sumário aí para o deputado Chico Vigilante. Exato, Yara. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Henrique. Como vai? Bem. Deputado, ontem eu ouvi a nossa fonte, né, o servidor da Polícia Federal, que foi lotado durante um bom tempo no Palácio do Planalto e que fez as primeiras acusações contra os homens do GSI e o seu comandante, o general da reserva Augusto Heleno, né, do Exército Brasileiro. E essa fonte que, primeiramente, colocou o GSI e o general Heleno na cena desses ataques que começaram ainda lá no dia 12 de dezembro, que depois escalaram para o ataque ao aeroporto, que foi frustrado, né? Que era para ter acontecido uma tragédia, os ataques do dia 8, enfim, tudo o que ocorreu. E essa fonte disse para mim, ontem, que não ficava surpreso com a fuga, a saída de cena do general Heleno, pouco mais de 24 horas antes do seu depoimento à CPI, né, da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu queria saber do senhor, primeiramente, né, no que isso interfere aí na condução dos trabalhos, essa ausência do general Heleno. E, num segundo momento, perguntar-se assim, até agora as evidências que foram aparecendo realmente corroboram essa presença do GSI e dos homens sob o comando do general Heleno naqueles eventos que ocorreram na passagem do governo anterior para o atual? Olha, verificando os fatos da maneira que eles estão acontecendo, pelas investigações que a gente tem feito, hoje eu tenho convicção que dois personagens são muito importantes em todas as investigações que estão sendo feitas pela CPI, mas também pelo Supremo Tribunal Federal. Esse personagem é exatamente o general Heleno, e o segundo, que estava numa posição de comando, uma posição importante, é o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres. O modus operandi dos dois é mais ou menos o mesmo. O Anderson Torres, nós convocamos para depor na CPI como investigado, portanto, quando entra a figura do investigado, ele tem o direito de não comparecer ou, ao comparecer, se quiser ficar calado, pode ficar calado, porque ele não vai produzir provas contra ele próprio. Portanto, o Anderson Torres tinha mais ou menos combinado com a gente que daria o depoimento desde que não tivesse imagens, para que ele não, segundo a justificativa que ele deu para o delegado, com a equipe que foi conversar com ele, o deputado doutor João, é de que não queria expor as imagens para a filha dele, que tem 13 anos. Nós garantimos o direito dele vir, sem ter imagem, fariam um depoimento reservado, que depois, sendo reservado, a gente poderia divulgar. E aí, de última hora, ele também tomou a decisão de não comparecer. O general Heleno foi convocado, acertou conosco, disse que teria que fazer uma viagem e ontem tomou a decisão de não comparecer no dia de hoje. Eu telefonei para ele. Ele é um homem de 73 anos de idade, né? Liguei para ele, ele agradeceu a maneira cortês com que ele tem se tratado pela CPI, mas disse, antes ele tinha dito para um integrante da nossa equipe de que tinha acompanhado a CPI e que tinha visto que as perguntas eram muito capciosas, e não tem pergunta capciosa nenhuma. O que a gente está buscando é a verdade, né? Portanto, as perguntas são realmente duras. A Yara, que tem acompanhado os depoimentos, tem visto que eu não tenho poupado ninguém, né? Portanto, porque nós temos um objetivo, que é chegar à verdade. E aí, para mim, ele disse que tinha considerado o momento, tinha conversado com os advogados e com alguns amigos que tinham aconselhado ele a não comparecer, dizendo de que poderia botar mais gasolina na fogueira.
Foi essa palavra que ele disse. E é curiosa, né, essa justificativa, uma desculpa esfarrapada, né, Exatamente. do general. Eu queria saber exatamente que fogueira é essa, que gasolina é essa, que poderia aumentar a temperatura. Ele não tem nada a dizer, mas se ele falar o que ele sabe, ele vai aumentar a fervura. Então, assim, que contradição. É o que ele diz. Agora, a minha convicção que eu tenho hoje é de que ele não compareceu. Nós vamos insistir mais para frente no comparecimento dele, porque ele sabe que, ao comparecer, ele será perguntado e, certamente, ele irá implicar o chefe dele, né? Porque toda essa trama, que é o capitão Bolsonaro, toda essa trama sórdida, golpista, que foi perpetrada a partir do dia 12, com desfecho final no dia 8, você não tem dúvida nenhuma de que, do meu ponto de vista, tudo isso foi acertado com o próprio Bolsonaro. E, deputado, ele, como um militar da reserva, ele foi convocado. Existe alguma implicação, algum desdobramento jurídico que a CPI pode adotar para que ele seja obrigado a ir, ou algo parecido? Hoje eu estou pedindo ao nosso... Tem um procurador da Câmara Legislativa que já foi juiz no interior do Mato Grosso, né? Portanto, é um homem com bastante experiência, o doutor Rodrigo. Eu estou pedindo para ele fazer uma análise, produzir um parecer do que a gente pode fazer com essas pessoas que se dispuseram a não comparecer, né? Tem um outro, que é o general Dutra, que também, do meu ponto de vista, comandante militar do Planalto, do meu ponto de vista, fez parte da ação golpista, porque não teria tido... Porque é uma coisa que eu preciso deixar claro aqui. O golpe aconteceu. O golpe não se manteve. O que é um golpe de Estado? Você veja agora o que está acontecendo lá no Sudão, né? É exatamente a ocupação dos palácios. Portanto, eles ocuparam Palácio do Planalto, Palácio do Congresso Nacional, das duas casas, e o Supremo Tribunal Federal. Eles não estavam ali só para danificar os móveis, quebrar as estátuas que tinha ali. Eles estavam ali numa força tomando efetivamente o poder. E o slogan do chamamento para o dia 8 era: vamos comparecer a Brasília para a tomada do poder. Portanto, do meu ponto de vista, o Bolsonaro sabia disso, ele foi para os Estados Unidos para tentar dizer que não tinha nada com isso, mas ficar acompanhando de lá, e caso o golpe se mantivesse efetivamente, ele voltar como grande herói dos golpistas, reassumindo o poder e dissolvendo o Congresso, quem sabe, fazendo com que a democracia deixasse de existir no nosso país. Isso, para mim, está claro. E, deputado, também há uma série de policiais militares, né, oficiais que comandavam aí unidades da Polícia Militar do DF, que estão sendo ouvidos, e alguns, inclusive, por determinação da Justiça Federal, do Supremo Tribunal Federal, foram, inclusive, presos, né, estão hoje mantidos na cadeia. Aí. Eu queria que o senhor falasse também um pouco aí do papel, né, da participação da PM do Distrito Federal nesses fatos, né, nessa escalada golpista, e também se há aí algumas personagens, digamos assim, que estão na mira das investigações da Câmara Legislativa. Olha, eu tenho falado muito para as pessoas que o que aconteceu no Brasil parece muito com o que aconteceu na Bolívia. Quem deu o golpe, sustentou o golpe na Bolívia por um ano foram os integrantes da Polícia Militar, os coronéis da Polícia Militar da Bolívia. E eu digo aqui, nessa entrevista com vocês aqui da Fórum, e digo sem medo de errar, de que a coisa no Brasil só não foi pior porque teve um homem com muita coragem, que foi quando aconteceu aquele motim da Polícia Militar do Estado do Ceará, um homem com muita coragem, que foi o governador, que foi para cima, aprovou uma emenda à Constituição Estadual, Camilo Santana, né? Aprovou uma emenda proibindo que tivesse qualquer tipo de remissão de pena,
que tivesse qualquer tipo de anistia. Isso fez com que em outros estados eles, se temessem exatamente o que poderia acontecer em outros estados, exemplo do que aconteceu aqui lá no estado do Ceará. Aqui no Distrito Federal teve envolvimento de oficiais, nós estamos procedendo essas investigações, nós vamos chegar nesses integrantes que participaram. Eu não estou dizendo que a força como um todo participou do ato golpista, tanto é que quando ela foi chamada e foi dada a ordem para que ela reprimisse, ela agiu, reprimiu e dissolveu os atos golpistas. Agora, a coisa ela foi muito sólida, a trama foi muito profunda, porque não teria acontecido nada se não tivesse tido aquele acampamento no quartel-general do Exército. Tem um documento, está em mãos da CPI, um documento do próprio Exército Brasileiro, dizendo que no acampamento tinha prostituição. Nós sabemos que prostituição no Brasil é crime, porque se tinha prostituição, tinha quem sustentava essa prostituição lá dentro. Não era mulheres que iam simplesmente oferecer o corpo, era um esquema organizado de prostituição. Esse documento do Exército Brasileiro diz que tinha drogas lá dentro, porque se tinha droga, tinha traficante. Droga não entra, é mais um crime que era praticado dentro do tal do acampamento. E nesse documento do Exército Brasileiro, que pedia providência à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, esse documento era justificando para que fosse retirado o acampamento. Diz também que tinha porte ilegal de arma dentro do acampamento. Portanto, se tinha todo esse tipo de crime, por que não dissolveram o acampamento? Por que ficaram 2 meses tolerando aquele acampamento? E nesse documento do Exército Brasileiro também pede para que fosse feita a limpeza por parte do SLU, cortasse o mato, enfim. Diz até o lugar onde tinha que estacionar os caminhões. Como é que é uma área pública, uma área do Exército, e aí vira estacionamento de golpistas? Então, é muita coisa estranha. E aí eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, que eu falei para ele, olhando nos olhos dele, que é o ministro Alexandre de Moraes. Eu hoje tenho convicção, e disse isso para ele, de que o Alexandre de Moraes é o grande sustentáculo da democracia brasileira. Essa democracia não teria resistido, não estaria de pé, se não fosse a coragem, a determinação, a hombridade desse homem que tem enfrentado todo tipo de calúnia, de difamação, de tudo, mas que tem cumprido a Constituição, repôs a ordem, está indo para cima e está sendo sustentáculo da democracia, das instituições desse país. Merece todo o aplauso por parte de todos nós, as posições corajosas do ministro Alexandre de Moraes, que conseguiu, no início, quando o Toffoli criou esse processo de investigação, você viu quanto que o Ministério Público atacou, quanto que o segmento da imprensa comercial atacaram, e agora a gente está vendo a importância que foi o Toffoli ter determinado a criação daquele inquérito, ter passado para quem conhece efetivamente, que é o Alexandre de Moraes. Na audiência que nós tivemos com ele, que foi uma audiência de 1h20, ele disse, ele que tem experiência, já foi secretário de Segurança Pública do maior estado do Brasil, que é o estado de São Paulo, ele disse: eu, com 50 homens preparados, da tropa de choque de São Paulo, com escudos, teria barrado toda aquela barbaridade que aconteceu ali na esplanada. Isso, palavras do ministro Alexandre de Moraes, que é um homem com experiência. Deputado, Yara, eu queria fazer só um adendo. O deputado falou uma coisa que me veio à cabeça, pelo menos a mim isso pareceu um ponto de virada. O senhor falava no início da sua resposta sobre o comportamento das polícias que endossaram esse golpe desde o início. Eu vou aqui fazer justiça e dar a César o que é de César. Vocês devem se recordar que no 7 de setembro de 2021, quando teve aquele estardalhaço, aquela palhaçada toda que o Bolsonaro fez em Brasília e em São Paulo, um alto comandante da PM de São Paulo, se eu não me engano do CPI 4, era de um dos CPIs, dos Comandos de Policiamento do Interior,
Um desses coronéis publicamente foi fazer bafafá nas redes sociais e convocar os PMs para irem àquele ato golpista em Brasília, lá do Eu Autorizo e tal. E o ex-governador de São Paulo, João Dória, imediatamente demitiu e exonerou esse coronel. E ali eles se assustaram. Eles perceberam que, assim, olha, tem gente que parece que está querendo, minimamente, aí, fazer valer a lei e não permitir que militares se metam nesse tipo de coisa e promovam golpe de Estado. Então, aquela atitude do ex-governador João Dória de São Paulo também me pareceu uma atitude bastante positiva, porque acabou resultando aí numa espécie de uma redução desse golpismo dos policiais militares. De alguns, não de todos, claro. Aí... Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente, todos nós que defendemos a democracia tem que estar alerta, é de que o golpe foi barrado, mas que eles continuam na espreita e continuam tentando, e a gente tem que estar alerta para que eles não voltem a agir novamente. Por isso que é muito importante essa posição tomada pelo Supremo Tribunal Federal. O inquérito tramitado no Supremo, pessoas certamente serão condenadas. A gente precisa chegar efetivamente nos financiadores, porque tem os executores, mas tiveram os financiadores. Não teriam chegado a Brasília, não teriam aprontado o que aprontaram se não tivesse sido financiado. Agora, deputado, quando eu conversei com o senhor avaliou como equivocada a estratégia do governo Lula de não instalar uma CPI ou uma CPMI no Congresso Nacional, né, na Câmara e no Senado, e agora a oposição tomou a frente nessa iniciativa. Ontem, o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, avisou que vai fazer a leitura do requerimento de instalação dessa CPMI na próxima quarta-feira, daqui a 7 dias, no dia 26. Como que o senhor avalia esse cenário político agora no âmbito federal? Olha, se eu fosse deputado federal do Partido dos Trabalhadores, do qual eu sou fundador, eu estaria dentro do Congresso Nacional, teria ajudado, teria tentado convencer o presidente Lula da importância de uma CPMI para investigar efetivamente. Portanto, seria uma CPI mais ou menos nos moldes do que foi aquela CPI do Senado Federal da pandemia. Portanto, pegaria os melhores senadores que tem quadros da maior expressão ali no Congresso Nacional, teria imediatamente instalado essa CPI para fazer as investigações. Porque o que vai acontecer agora? Não tem como barrar. Vai acontecer uma CPMI dirigida pela extrema-direita, simplesmente para fazer confronto com o governo, fazer bafafá e não investigar absolutamente nada. Tá? Portanto, é um erro do governo. Como também o governo está errando demais na questão da comunicação. Eu estava ouvindo aqui as palavras de vocês, aqui a análise que vocês estavam fazendo no início do programa, quando eu entrei aqui, a respeito desse desgaste que o governo está tendo desses sites que vendem coisa lá da China e de outros pontos aí, aqui para o Brasil. Quer dizer, nós temos o nosso comércio aqui sendo prejudicado, nós temos pessoas sendo demitidas por causa desses sites que praticam contrabando, né? São contrabandistas que estão aí e que, quando o governo tenta fazer as coisas como explica mal, fica parecendo que estava fazendo um grande mal a toda a sociedade brasileira, quando, na verdade, estava protegendo os empregos e protegendo a nossa economia. E, deputado, ontem até a gente teve uma amostra do que seria do que vai ser, né? Que a gente sabe que não tem para onde correr, essa CPMI, porque as reuniões de liderança no Congresso Nacional, elas são para os líderes partidários. E a tropa bolsonarista acabou invadindo a reunião, que estava sendo presidida pelo Rodrigo Pacheco. Depois, até eu acho que para abaixar um pouco a temperatura, a presidência do Senado acabou autorizando a entrada desses deputados. E a gente viu também um espetáculo, circo grotesco, durante as 2 idas do ministro Flávio Dino a audiências públicas, do ministro Silvio
Almeida, né, dos Direitos Humanos, e aí eu questiono para o senhor, como que agora o governo vai reagir, como é que o governo, a base governista vai atuar durante essa CPMI? Existe alguma saída? É possível articular a retirada de assinaturas? Como é que o senhor avalia aí os próximos passos? Eu acho que tem partidos que tem 3 ministérios. Os caras estão lá, tem 3 ministérios, né? União Brasil tem 3 ministérios, PSD tem 3 ministérios. Como é que um partido que tem 3 ministérios vai jogar contra o governo? Quer dizer, isso aí, o que é isso? Falta de articulação dentro do Congresso Nacional. Acho que o governo está na hora de trocar seus articuladores e botar figuras que realmente tenha peso político para fazer o que tem que ser feito dentro do Congresso Nacional. Perfeito. Deputado, e me diz uma coisa, agora quais são aí os próximos depoimentos na CPI lá da Câmara Legislativa? Na próxima quinta-feira, nós vamos ouvir um outro empresário. Nós já ouvimos um, né? Ouvimos o Jovacê, agora vamos ouvir o Adalto, que são que nós já comprovadamente são financiadores dos autos golpistas. Depois, se não me falha a memória, está já aprovado também a convocação da Coronel Cíntia, né, que é da Polícia Militar e fazia parte da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Tem também o Coronel Fábio, né, que aquele para mim também, ele precisa vir para explicar como é que ele foi de maneira tão atabalhoada a ponto de apanhar dos golpistas, quer dizer, uma vergonha. Um coronel da Polícia Militar, comandante da Polícia Militar, vai por meio dos baderneiros e apanha, não é? Que quem sofreu ali foi esse coronel Fábio e o cavalo, né? Que os caras espancaram, quase que mataram o cavalo, né? Que foi uma das coisas que levou ao coronel, ao ministro Alexandre de Moraes dizer do quanto que estavam despreparados, né? O Alexandre até disse: a figura daquele pobre cavalo apanhando daquele jeito, sem ninguém para socorrê-lo, quer dizer, uma coisa grotesca, né? Que aconteceu lá no dia 8. Ou então, deputado Chico, a gente agradece, viu, a participação do senhor. A gente vai encerrar o bloco agora. A Fórum está aqui à disposição, estou sempre aqui atenta à comunicação do senhor para a gente divulgar tudo que está acontecendo aí na CPI dos atos. Tem uma coisa que eu queria adiantar para vocês, que foi uma das a extrema-direita, ela está tão organizada e ela sabe da importância que tem essa CPMI para eles, de que ontem uma das justificativas, isso ninguém deu ainda, eu vou falar para vocês, do general Heleno, para que não comparecesse no dia de hoje, é que ele disse que poderia, o que ele falasse na CPI aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal, poderia ser usada na CPMI, portanto, ele ia esperar a instalação da CPMI e tudo. Foi mais uma das justificativas dele. É isso aí. Deputado Chico Vigilante, sou um admirador seu, seu nome histórico já, um patrimônio da esquerda brasileira, mas não é que nem esses patrimônios que está lá em casa, quietinho de pijama, não, um patrimônio em plena atividade, teu papel realmente tem sido fundamental. Li em detalhe a entrevista que a Yara fez consigo, realmente foi muito marcante, muito forte. É bom ver que tem gente que fala e que fala aquilo que, às vezes, nessa estrutura de governo, fica todo mundo pelos cantos, falando em voz baixa, falando off the record. O senhor fala on the record e traz preocupações legítimas das eleitoras. Uma coisa que eu aprendi na minha vida foi não dar entrevista em off. Eu falo tudo em on, falo tudo que eu penso. Eu acho que tem que ser assim. Portanto, muito obrigado pelo elogio que você fez, pela confiança. E vamos continuar agindo exatamente do jeito que nós estamos agindo. Muito obrigado. Obrigado.